Olá, estudantes da segunda série, tudo bem com vocês? Eu, professor Paulo Brito, para essa aula de História, Paulo, nosso intérprete, e essa aula de História que fala sobre colonizadores espanhóis, a Espanha chegando no século XV, início do século XVI aqui na América, para tomar posse dos territórios que conquistaram, através do Tratado de Tordesilhas. Olhem aqui os objetivos da aula de hoje, Compreender como se deu a colonização da América Espanhola e analisar a organização de exploração desse sistema colonial espanhol. Os nossos objetivos da aula de hoje, Uma pergunta aqui, Quando os europeus chegaram na América Latina, qual era a população estimada de ameríndios, de povos nativos que aqui viviam? Você tem uma ideia de quantos eram esses habitantes que viviam aqui na América Latina? O mapa aqui da América Latina, da região do México até o sul da América do Sul. Qual era a população que aqui vivia? Pessoal, quando os europeus chegaram aqui na América, e esse é o verbo que a gente utiliza, Quando eles chegaram, vamos pensar aí na perspectiva que descobriram. Não posso falar que eles descobriram o território americano, os espanhóis, os portugueses, quando chegaram aqui no Brasil, porque vejam bem, há uma população estimada de 57 milhões de habitantes aí vivendo na América Latina, do México até aí a região sul da América do Sul. Então, quando eles chegaram aqui, essa população de 57 milhões de pessoas. E grande parte dessa população que aqui vivia foi dizimada pelos conquistadores, Poder bélico e principalmente as doenças que esses conquistadores trouxeram para cá, os espanhóis, os portugueses, contribuíram, foram responsáveis essas doenças pela morte de milhares de indígenas, milhares dessa população que aqui vivia. Então, para a gente entender por que essas doenças dizimaram tanto assim a população, porque eram doenças que não existiam aqui na América, portanto, os nativos da América, os povos ameríndios, não tinham um sistema de defesa no seu organismo para essas doenças. Então, doenças que hoje são doenças comuns aqui na América, ela vai ser responsável pela morte de milhares e milhares desses indígenas, A supremacia bélica, o que é supremacia bélica, Os espanhóis, eles tinham armas de fogo, eles tinham desenvolvimento dessas armas que não existiam aqui na América. Então essa supremacia foi um fator decisivo para a vitória espanhola, Além de bélico, essas doenças, como a gente já comentou, a varíola, por exemplo, vai contribuir para o extermínio da população nativa, Então, de que forma essas doenças e pandemias contribuíram para dizimar as populações da América? Houve resistência dos povos nativos frente ao europeu, porque muitas vezes a gente tem uma visão romantizada da chegada dos europeus e da conquista europeia aqui na América, como se fosse algo pacífico, Então a gente também precisa entender um pouco essa resistência desses povos indígenas, embora a supremacia bélica dos espanhóis foi um fator determinante para a conquista espanhola, mas pensar aí na resistência que esses povos indígenas fizeram na chegada dos europeus e que fazem, inclusive, nos dias de hoje, E parte dessa cultura latino-americana, ela é marcada pela miscigenação entre a cultura indígena que aqui estava e a cultura europeia que chegou para dominar, para explorar o território. Posteriormente também a inserção de africanos e africanas que foram escravizados. Então essa cultura latino-americana, ela resulta dessa fusão, dessa miscigenação desses povos que vieram para a América, como os europeus, os africanos que foram trazidos para a América e os povos nativos aqui. Atualmente essas culturas lutam para ter preservadas suas tradições, E conhecer essas culturas da América Latina, conhecer essas tradições, é conhecer a nossa história, Nós estamos inseridos nesse contexto latino-americano. Então aqui a colonização espanhola, A colonização espanhola na América, ela se concentrou, sobretudo, nas regiões onde havia o maior número de pessoas e de riquezas que interessavam os espanhóis. Então aqui esse mapa, da América Espanhola, então aí da América que começa ali, na região do México, um pouco acima, e ela vem até a região da América do Sul. Então os espanhóis vão se concentrar onde vão ser encontrados
principalmente metais preciosos, ouro e prata, que era sinônimo de riqueza. Vamos lembrar aí que a política mercantilista da época dizia que a riqueza de uma nação estava pautada no acúmulo de metal precioso, ouro e prata, em que os espanhóis vão procurar encontrar aqui na América, e onde também houvesse um grande número de população para que eles pudessem explorar essas pessoas economicamente. Então aqui esse mapa, né, da América Latina e da colonização espanhola, que deixa como herança a língua espanhola como língua oficial da maioria desses países, né? E além da exploração da mão de obra indígena como escrava, os espanhóis também vão privilegiar outras formas de exploração do trabalho nativo. E daí eu trago para vocês duas palavras, né? A encomienda e a mita, que são formas de exploração do trabalho indígena na América Espanhola, que a gente vai dar uma olhadinha juntos com vocês. E aqui no Brasil, você se recorda que os indígenas foram catequizados pelos jesuítas? Então aqui na América Portuguesa nós vamos ter a presença jesuíta, né, catequizando os nossos indígenas. Os jesuítas atuaram também na América Espanhola, mas não de uma forma tão frequente, de uma forma como a gente viu na América Portuguesa, beleza? Trago para vocês aqui uma atividade, lembra aí de socializar a atividade com a sua turma, né? Responda no teu caderno e compartilhe a sua resposta com os teus colegas. Então aqui, ó, utilize o grupo de palavras abaixo para elaborar uma frase sobre a colonização espanhola. Então aqui, né, exploração, Espanha, ameríndios, doença e cultura. Então esse grupo de palavras e você vai então formular uma frase sobre a colonização espanhola e a gente faz a correção juntos. Pessoal, vamos fazer a correção, não é? Nós temos um grupo de palavras para que você formule uma frase sobre exploração espanhola, né? Sobre a colonização. Então aqui o grupo de palavras, essas 5 palavras, trago aqui uma possibilidade de resposta para vocês, né? A colonização feita pela coroa espanhola sobre os territórios e populações ameríndias da América foi marcada pela violência. Milhares de indígenas morreram pelas doenças trazidas pelos europeus
que tiveram a sua cultura subjugada, considerada aí uma cultura inferior, beleza? Então aí a correção da nossa atividade. E aqui a encomenda, né? Nós vimos que havia duas formas, né, de exploração, para além da escravidão indígena que os espanhóis impuseram aqui, uma delas a encomenda. Então, o que era a encomenda? Né? Ela permitia ao encomendeiro, então essa palavra aí, né, de origem espanhola, ela permitia ao encomendeiro, que era um fidalgo espanhol, né, o filho de alguém importante, um fidalgo espanhol, cobrar tributos na forma de trabalho ou bens materiais a determinada população indígena. Como não havia, né, a circulação de dinheiro que interessasse a Espanha, então eles obrigavam os indígenas, cobravam esses tributos, esses impostos que os indígenas deveriam pagar em forma de trabalho, né, ou bens materiais, uma vez que, como o professor explicou para vocês, não havia essa circulação da moeda espanhola no início da colonização. Em troca, o encomendeiro deveria evangelizar, cuidar e defender essas populações indígenas. Algo muito similar com os jesuítas aqui no Brasil, né, que deveria evangelizar, defender e cuidar dessa população. Na América Espanhola, essa parte da América que pertencia à Espanha, nós vamos ter a encomenda e a figura desse encomendeiro. Então ele cobrava esses tributos, né, em forma de trabalho, em formas de bens materiais da população indígena e era responsável por evangelizar, cuidar e defender essa população. Aqui a representação de um encomendeiro, né, e o uso da violência que os espanhóis fizeram com a população indígena. Então aqui, né, essa imagem de um código, né, de um retrato que foi feito, trazendo aí essa perspectiva de um encomendeiro. Então os encomendeiros, eles viam os indígenas como um bem pessoal, né? Eles não viam como indígena como, né, possuidor de uma história, de uma cultura, né, que vivia em uma sociedade antes da chegada desses espanhóis aqui na América. Eles tinham essa visão de que os indígenas, eles eram basicamente um bem pessoal. Dessa forma, né, nós vamos ter aí algumas pessoas que se colocaram contra essa violência indígena. E uma delas, o Frei Bartolomeu de las Casas, que vai denunciar os abusos e os maus tratos sofridos pelos indígenas. Aqui, nessa representação do Bartolomeu de las Casas, né, denunciando essa violência, esses abusos, esses maus tratos, uma vez que os encomendeiros sentiam-se dono, né, desses indígenas como se fosse um bem pessoal. E esses indígenas vão resistir à ordem imposta pelos espanhóis. Então há uma resistência desse indígena, quer seja pela manutenção da sua cultura, quer seja pela fuga, né, para que não fossem, né, obrigados ao trabalho forçado ou a entregar os seus bens materiais. Então esses indígenas organizam uma resistência e essa violência, esse abuso, esses maus tratos sofridos pela população indígena, ele passa a ser denunciado por algumas pessoas na América Espanhola, e aqui a gente cita o Bartolomeu de las Casas, né? Então, assim como uma pergunta aqui para a gente pensar, assim como na América Espanhola, houve resistência indígena no Brasil? Houve, pessoal, e a resistência nem sempre é só através da violência, né? A resistência é, como por exemplo, manter um idioma vivo, né? Manter essa comunicação, esse idioma falado antes da chegada dos europeus vivo, né? Atuante na comunidade indígena, é também uma forma de resistência. Aqui, uma atividade, né? Então veja esse texto escrito pelo Bartolomeu de las Casas. Então ele diz assim, ó: a esses cordeiros tão dóceis, assim qualificados, os espanhóis entraram. Assim que os conheceram como lobos, leões cruéis e esfomeados. E ainda hoje só fazem isso, esquartejá-los, angustiá-los e destruí-los, né? Qual a crítica presente no texto? A quem era dirigida e quem escreveu essa crítica, né? E em que época? Então a gente faz uma análise do documento e vê aí a crítica contida nesse documento e a gente volta fazendo a correção dessa atividade.
Pessoal, vamos então corrigir a nossa atividade, né? A gente tem aí um trecho de um texto, daí tem as informações de quem escreveu e a gente tem as perguntas então para que a gente possa responder. E lembre de compartilhar essas perguntas com os teus colegas de sala, com o teu professor, com a tua professora de história. Então aqui, ó, o texto foi escrito em 1552, século XVI, pelo frei Bartolomeu de las Casas, né? Esse frei que denunciou o abuso, maus tratos e violência sofrido pelos indígenas, né? Então ele fica conhecido por defender as populações indígenas na América Espanhola. A crítica é dirigida aos colonizadores espanhóis e à violência com que ele tratava, com que esses colonizadores tratavam as populações nativas aqui da América. Certo? Então a gente falou da encomenda e agora a gente fala da mita, né? Então era uma outra forma de exploração indígena na América Espanhola. Então aqui, ó, né, no Peru, um sistema de trabalho compulsório ficou conhecido como mita, né? Baseada numa forma de exploração de trabalho imposto, né? Trabalho compulsório, trabalho obrigatório. Então essa população nativa vai ser obrigada a trabalhar para os colonizadores espanhóis. Então, trabalho imposto. E aqui, Cerro de Potosí. Cerro geralmente está ligado aí ao monte, uma montanha, né? Aqui nessa reprodução do Cerro de Potosí. Então, por esse sistema, a cada 7 anos, todos os indígenas de uma região, eles eram obrigados a se dirigir a uma mina e prestar serviços por cerca aí de 1 ano. Então era um sistema que a cada período, né, 7 anos, podia ser um pouco menos, determinadas populações de indígenas, elas eram obrigadas a prestar esses serviços praticamente sem remuneração, né, vinculada aí a uma mina de exploração para os colonizadores espanhóis. E esse trabalho compulsório, ele durava aí em torno de 1 ano, né? Então a mita nas minas perdurou até o início do século XIX. Então veja, né, começa lá no século XVI e no século XIX a gente ainda vai ter esse sistema de exploração de trabalho compulsório. E aqui a mina de Potosí, né, onde vai ser aí explorado ouro, pedras preciosas, vai ser explorado prata, né? A época pertencente ao vice-reinado do Peru, né? Essa organização da administração colonial espanhola que dividiu a América em vice-reinados, eram pelo menos 4 vice-reinados e 4 capitanias, e aqui, portanto, né, a mina de Potosí, do vice-reinado do Peru, e essa mita como trabalho compulsório, trabalho obrigatório, que essa população indígena deveria prestar, né, a cada aí, período de tempo para os colonizadores espanhóis. Então aqui a conquista espanhola, né, em razão das doenças trazidas pelos europeus para a América, a população indígena diminui, né, pessoal, consideravelmente. Essas doenças chegaram, né, foram trazidas aqui para a América pelos espanhóis e a população nativa que não conheciam essas doenças não possuíam anticorpos, então doenças aí tidas como comuns hoje em dia, como por exemplo uma gripe, ela vai dizimar grande parte da população. Como houve uma diminuição da população nativa, da população indígena aqui na América, a coroa espanhola vai então introduzir a mão de obra de africanos e africanas como forma de escravidão. Então vão escravizar os africanos e africanas aqui na América. Então trazem para cá essa população de africanos e africanas, uma vez que o comércio de escravos no século XVI, XVII, XVIII era um comércio lucrativo, né? Então, além de trazer essa mão de obra para repor essa mão de obra que aqui na América, né, era utilizada uma mão de obra nativa e que estava diminuindo devido às doenças, à resistência, à violência desses indígenas, então eles introduzem a mão de obra africana escravizada para suprir essa necessidade, ao mesmo tempo que gerava lucros, né, para os comerciantes de escravo. Então essa prática de trazer esses africanos e africanas para serem escravizados aqui vai ocorrer ali entre 1580 e 1640. E esse período na história da América, na história da Europa, ele é conhecido como União Ibérica. É a união entre Portugal e Espanha, né? Eles formaram uma união durante esses quase 60 anos, chamado de União Ibérica.
Como Portugal ele já fazia o comércio de escravos entre a América e a África, né, a sua colônia na América, que era o Brasil, a União Ibérica possibilita também a extensão desse comércio de africanos escravizados para a América Espanhola também. Então, esse período de maior entrada de africanos na América Espanhola, mas a escravidão africana perdura na América Espanhola ao longo dos séculos, beleza? Então, aqui uma atividade, ó. O quadro ao lado é de autoria desconhecida, nós não sabemos quem pintou esse quadro, mas ele se chama A Virgem do Cerro e faz alusão à mina de ouro de Potosí. Quais foram as formas de trabalho encontradas na América Espanhola imposta aos indígenas? Vamos pensar nessa atividade, vamos pensar aqui nesse quadro, né, fazendo essa relação da religião com a exploração espanhola e a gente corrige a atividade juntos. Galera, vamos corrigir a nossa atividade, né? Então a pergunta ali, quais foram as formas de trabalho encontradas na América Espanhola imposta aos indígenas? Você vai lembrar que são duas formas de trabalho, né? Uma era a encomenda, que era o direito do espanhol de explorar o trabalho indígena, e a outra era a mita, né? A obrigação que os indígenas tinham em trabalhar nas minas por um período de tempo para os colonizadores espanhóis, essas duas formas de exploração indígena. Vamos fazer a retomada dos nossos conteúdos, então. Os espanhóis chegaram para conquistar a América no século XVI. Então, ali no início do século XVI, início da conquista espanhola na América. Os espanhóis impuseram aos nativos seus costumes, seus hábitos, seus idiomas, a sua religião cristã católica aos nativos que viviam aqui na América. Duas formas básicas de trabalho, a mita e a encomenda, que nós vimos, né, na nossa aula. E os nativos procuraram resistir à exploração espanhola, né? Fizeram essa resistência à exploração espanhola. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula. Fiquem bem, se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau.